Vamos falar sobre educação aqui no Ver Mais. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Educação apontou que apenas 4 em cada 10 crianças no segundo ano do ensino fundamental estão alfabetizadas. É um dado muito preocupante para quem atua na educação e também para as famílias. Aqui em Joinville, uma professora vem se destacando e ganhando milhares de seguidores na internet com um método de alfabetização que ajuda crianças de uma forma lúdica. E ela está aqui para compartilhar conosco um pouquinho da sua história e também estratégias que ela utiliza. Boa tarde, Francine Roldão, a Profitini. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês para compartilharmos um pouquinho sobre educação, né? Sobre alfabetização. A Profitini nas redes sociais, só em uma rede social já tem quase 500 mil seguidores. Então você fala com o mundo inteiro. E como é que está sendo administrar isso, né? Porque você é professora e também compartilha nas redes sociais. Como é que você dá conta de tudo isso? Então, a rotina é bem corrida. Também sou mãe, né? Mas eu gosto muito de ajudar as pessoas, as mães que querem alfabetizar as crianças. Então, assim, apesar de ser corrido, é uma delícia acompanhar a alfabetização de tantas crianças e realmente conseguir ajudar essas famílias, né? Que muitas vezes acabam tendo dúvida de como fazer. E a gente tem um dos vídeos, então, que está aí na rede social, para você entender um pouquinho como é que funciona o método dela. Faça essa pinça aqui para brincar com sua criança que lá na frente vai escrever. Fortaleça os dedinhos dela brincando com a coordenação motora fina. Olha que legal para você fazer em casa. Tini, como é que surgiu, como é que nasceu essa vontade dentro de você de produzir esse tipo de conteúdo? Então, eu sempre, já há mais de 10 anos, eu sou professora, trabalho em escola e também sou mãe. Então, desde que meu filho era muito pequeno, eu sempre estimulei muito em casa e comecei a compartilhar na rede social dicas, né, que eu fazia com ele. E foi dando certo e simplesmente foi acontecendo. E as mães acabam aparecendo, pedindo ajuda, pedindo dicas. Então, foi algo bem natural mesmo. E o que diferencia o teu método do que é feito na escola? Assim, a diferença é que na escola a professora tem muitas crianças. Então, nem sempre ela consegue dar aquela atenção individual para as crianças, né? E em casa, as famílias conseguem estar mais próximas dos filhos e isso também faz diferença. E eu gosto muito do lúdico, então eu sempre falo muito do lúdico, porque o lúdico é brincar, a criança adora brincar. Então, sempre que a gente ensina brincando, a criança grava com mais facilidade os aprendizados. Até tem um vídeo de uma leitura mágica com a água que a gente separou também para você dar uma olhadinha. Dica da Profitini: leitura mágica com água. Você irá escrever o nome das palavras dentro do papel toalha usando caneta permanente. Quando a sua criança colocar o papel na água, olha só, a palavra aparece e ela tem que fazer a leitura e relacionar a palavra com o desenho. Essa dica é super fácil para você fazer em casa e eu tenho certeza que o seu filho irá amar. Conforme a fase da alfabetização que ele está, você pode fazer com palavras mais fáceis ou palavras mais difíceis. E se ele ainda está bem no comecinho da alfabetização, você pode até mesmo fazer com letras iniciais dos desenhos que estão ali na imagem. Me siga para mais dicas de alfabetização. Alfabetize com a Profitini. Tini, nessa pesquisa que eu li do Ministério da Educação, falava que um dos fatores que está contribuindo para esse índice baixo, né, 4 em cada 10 não está alfabetizada, é a falta da participação dos pais. Porque os pais, isso não é de hoje, isso já é histórico, infelizmente agora com as telas, né, o pessoal muito mexendo no celular, os pais acabam ficando menos atentos a esse tipo de questão. Então, o teu método prioriza muito essa participação dos pais efetivamente. Isso, eu falo muito sobre a participação da família. Porque quando, gente, a família participa, realmente os resultados são melhores, a criança aprende muito mais fácil. E a criança em si, ela não é a educação, né? O ensino, ele é, com certeza, ali na escola que tem que acontecer. Mas a criança, ela precisa da comunidade inteira a favor dela, né? Do ensino dela. Então, realmente, quando os pais se engajam, estimulam em casa, faz toda a diferença. E a gente vê aí um índice bem mais alto de aprendizado. E por onde começar? Então, você que está aqui conosco hoje, pessoal que está em casa, de repente está com essa dificuldade, por onde começar, então, a ter essa participação mais efetiva?
Então, eu sempre digo que a partir dos 4 aninhos, a mãe já pode brincar em casa, o pai, a avó, fazendo a criança perceber os pedacinhos das palavras. Mas como isso, prof? Por exemplo, vai fazer um sanduíche e aí você já pode brincar com a sua criança para ela prestar atenção na parte sonora da palavra. Por exemplo, olha só, pega o pão, vamos brincar de rimar. O que será que rima com pão? João, caminhão, fogão. E aí a criança ela vai falar e vai prestar atenção no que ela está falando. Isso a gente chama de consciência fonológica e é muito importante na alfabetização. Então, a partir dos 4 anos, a gente já pode ir estimulando esse tipo de atividade para lá na frente a criança ter mais facilidade na alfabetização. E já que você citou esse exemplo, a gente tem um vídeo justamente mostrando na prática como funciona. Ela precisa entender os sons das palavras Isso. também. A gente trabalha muito a alfabetização assim, com a parte fonológica, né? Então, nesse exercício lá, a partir dos 4 aninhos, ele vai ajudar lá, a partir dos 5, ela começar a escrever e ler. Então, quando a criança, por exemplo, vai escrever sapo, a gente trabalha muito a questão do falar, do perceber, do ouvir e aí escrever. Então, eu faço assim com as crianças e falo para as mamães, né, esse exemplo sempre. Ah, vai escrever sapo. Não faz assim no papel, o sapo, e a criança copia. Estimula a sua criança a pensar. Então, fale, meu filho, olha só. Sa, s, a. Quem será que faz esse sonzinho? S. Ai, mamãe, é o S. Isso mesmo, ó, o S, s, a, sa. Ah, o S e o A. E assim por diante. Então, a criança não vai estar só copiando. Ela estará pensando para realmente aprender de forma, né, que seja eficiente e através de uma forma lúdica, gostosa de ensinar. Então, esse jeito de ensinar através dos sons das letras é bem gostoso e bem fácil. Olha, eu já sou alfabetizada, mas já estou adorando aprender contigo. E assim, ó, conversar com a Fran, com a Prof. Tini, é uma forma de homenagear todas as professoras que se dedicam a essa fase tão importante. Olha, um bom fundamental vai garantir o sucesso do seu filho em todas as demais, né? Porque às vezes a criança ela começa ali já com dificuldade, isso pode se arrastar. Então é nesse momento, às vezes a gente gasta, né, com faculdade particular, depois investe em vários cursos e deixou de investir na fase mais importante. Na base, né? Eu digo base. que a alfabetização ela é a base, ela é o começo. Então, por exemplo, quando você disse que as crianças estão chegando no 2º ano, acontece até de chegar no 5º ano sem saber ler. E aí isso vai virando uma bola de neve, a criança vai tendo cada vez mais dificuldades, vai ficando também triste, né, por ver os amiguinhos lendo, eles se comparam. Então é muito importante que as famílias, as professoras, toda a comunidade preste atenção nesse desenvolvimento e veja se a criança está aprendendo no tempo certo, né? E correr atrás daquela lacuna que ficou no ensino, caso a criança já esteja com dificuldade, defasagem, né? Em um ano, 2º, 3º ano que já deveria estar lendo. Puxa, muito bom conversar contigo, muito bom te conhecer, saber o trabalho tão importante que você faz. O pessoal ficou curioso? A gente tem um @, vai aparecer ali para você seguir. Pode seguir, tem muitas dicas lá, né, Tini? Isso mesmo. Diariamente posto dicas, atendo as famílias que têm dúvidas, né? Abro caixinha, então podem mandar perguntas. Sempre que possível estou respondendo todo mundo ali pelo direct. Muito obrigada, uma simpatia. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada também.